Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, creio que todos estão bem, com a graça de Deus. Esse é o meu desejo em Cristo. Mais uma vez juntos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Eu, evangelista Zaqueu Nascimento. E o texto que está em meu coração se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo 1, muito conhecido, que diz assim a palavra do Senhor: que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Quando falamos de tempo, nós pensamos no tempo cronos, que é o tempo contabilizado através de minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos e assim sucessivamente. Para nós, os homens, nós temos um tempo que é contabilizado. Para Deus, esse tempo, esta palavra, ela significa dispensações. Deus estabeleceu dispensações. Na carta aos Efésios, vamos ver ali pelo menos 3 dispensações que o Senhor estabeleceu. O apóstolo Paulo, ensinando aos irmãos, destacou a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Há quem ensine que a Bíblia apresenta 7 dispensações: dispensação da inocência, dispensação do governo humano, patriarcal, lei, graça e a dispensação da eternidade. Porém, quando olhamos para essas dispensações, Deus é quem determina os tempos e essas estações. No livro do profeta Daniel, capítulo 2, Daniel, se dirigindo ao rei Nabucodonosor, afirmou que Deus é quem muda os tempos e as estações. Precisamos saber contar nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios, é o que está no Salmo de número 90, verso de número 12. Quando sabemos contar os nossos dias, vamos conseguir ter um discernimento, uma clareza das mudanças de estações. Não vamos conseguir entender perfeitamente o que o Pai estabeleceu, ou os tempos que o Pai estabeleceu. Pois quando Jesus estava sendo assunto aos céus, elevado às alturas, os discípulos que ali estavam indagaram a Jesus se era aquele o tempo em que Deus restauraria o reino a Israel. Diz que Jesus falou que não era cabível ou permitido a nós sabermos, o termo está ali, saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É bem verdade que não podemos determinar, estabelecer, até porque, quando falamos da plenitude dos tempos, ou dispensação da plenitude dos tempos, nós não conseguimos datar, dizer, afirmar o dia que Jesus irá voltar. Mas ele pediu que olhássemos os sinais, as mudanças, o movimento das coisas. Ele disse: vocês sabem dizer com certeza se vai chover ou se não vai chover, mas vocês não sabem discernir os sinais. Precisamos saber contar nossos dias de maneira que estejamos sensíveis ao mover de Deus. Deus vai nos dando sinais de que Ele está se movendo, está trabalhando. Um exemplo disso é que Deus estabeleceu 400 anos, isso é tempo cronos, em que a semente de Abraão estaria em uma terra estranha, que os filhos de Israel passaram 430 anos no Egito. Mas, evangelista, Deus não disse a Abraão que seria 400 anos? Sim. No livro de Gênesis, Deus se encontrou com Abraão e disse que a semente dele iria para uma terra estranha e ali passaria 400 anos. Esse período seria um período em que Deus trataria com nações que ocupavam a terra de Canaã. E Deus diz que a medida do cálice, quando estivesse plena, Deus assim usaria Israel para tomar posse daquela terra, a terra de Canaã prometida a Abraão. Mas no livro do Êxodo, a Bíblia diz que os filhos de Israel já estavam há 430 anos no Egito. Chegou um momento em que se levantou um faraó que não conhecia José, consequentemente não conhecia o Deus de José, e começou a promover ali uma escravidão ferrenha, uma opressão, colocando os filhos de Israel debaixo de um jugo pesado. E segundo alguns estudiosos, quando Israel já estava há 390 anos no Egito, faltando 10 anos para completar o tempo, e nós vamos ver que Deus trata o tempo com muita seriedade, porque no outro cativeiro que Israel vivenciou, ou melhor, no cativeiro babilônico, Deus estabeleceu pela profecia de Jeremias, capítulo de número 25, que o povo passaria 70 anos. E realmente o povo passou 70 anos. E agora, faltando 10 anos para completar os 400 anos, Deus desperta em Moisés, o seu escolhido, um senso de liderança, de compaixão pelos seus irmãos. E ele mesmo, como um príncipe do Egito, diz o escritor aos Hebreus, que ele preferiu abdicar das regalias do luxo
e da pompa que tinha no Egito para sofrer com o povo de Deus, pois ele viu que pertencia àquele povo, a chamada havia aflorado. E um dia, Moisés passando, viu um egípcio maltratando um hebreu. E ali ele tomou as dores, e naquela situação ele acaba assassinando um egípcio. E a Bíblia diz que ele encobre o corpo, ele soterra o corpo. E no outro dia, ele vê agora 2 hebreus discutindo. E quando vai apartar aquela discussão, o seu assassinato é descoberto, ou o seu crime é descoberto. E o hebreu diz a Moisés: vais matar-me como matasse o egípcio? E ali a Bíblia vai nos mostrar que Moisés, com medo, fugiu para Midian. Moisés não estava preparado, ele sentia a chamada, mas não estava preparado. Esses 10 anos que faltavam era o período de preparação que Moisés precisava. Ao mesmo tempo, seria o período em que Israel reconheceria esse chamado na vida de Moisés. Mas por conta da sua precipitação, ele teve que ir para Midian. Deus não queria que Moisés liderasse matando pessoas. E por conta disso, uma falta de preparo, uma precipitação, como também uma falta de discernimento do povo em enxergar em Moisés essa chamada, a situação de Israel se protelou por mais 30 anos. Faltava 10 anos para completar 400. Só que Moisés vai para Midian e ali passa 40 anos, dando um total de 430 anos, protelando ali a estadia de Israel no Egito por 30 anos. E 30 anos é muita coisa. E aí eu entendo que, se entendermos que precisamos estar atentos ao mover de Deus, sabermos discernir o mover de Deus, vamos estar preparados para as oportunidades. Porque é assim que Deus faz. Ele alinha os ponteiros da sua dispensação com o nosso tempo terreno. E quando estamos preparados, estamos sensíveis ao seu mover, vamos entender quando os ponteiros do céu e da terra vão cruzar. E aí é Deus quem se encarrega de realizar em nós o seu querer e o seu efetuar, segundo o beneplácito, segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. Que possamos estar atentos ao mover de Deus, sempre antenados, sensíveis ao mover do Espírito, e ao mesmo tempo estarmos prontos, preparados para o arrebatamento da igreja, para o toque da última trombeta, pois desejamos que isso seja hoje. Maranata, ora vem Senhor Jesus, esse é o clamor da noiva, mas também para as situações e propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida. Estejamos preparados. Às vezes a agonia, a pressa vai nos fazendo protelar, ficar estagnados, porque sentimos a chamada, mas não nos dedicamos e não nos preparamos para a chamada. Deus não quer que façamos as coisas por acidente, como Moisés, matando, ferindo, e é necessário ir para Midian, ser mentoreado por um Reuel, manso, um sacerdote que fazia parte de uma classe de sacerdotes universais, e depois podemos falar sobre isso um pouco. Moisés vai até Midian, passar 40 anos ali, sendo treinado, mentoreado, para voltar e fazer a vontade de Deus com excelência. Que você e eu possamos estar assim atentos, sempre preparados, porque o sucesso ou o êxito é a soma do preparo mais a oportunidade. Não tenha dúvida, o tempo da terra está correndo, mas Deus já estabeleceu o tempo do céu. São as rodas cujo barro está sendo moldado. Que Deus te abençoe, não fique desesperado. Enquanto isso, entenda que tudo está contribuindo para o teu bem. Se prepare, porque os ponteiros irão se cruzar e a preparação com a oportunidade irá gerar na sua vida o êxito, o sucesso, no bom sentido, e a honra e a glória será para o Senhor. Deus te abençoe, um abraço, fica na paz, me segue aqui no Instagram, se inscreve no meu canal no YouTube, para sempre estar recebendo esta palavra bíblica da parte de Deus para nós. Amém? E Deus te abençoe, um forte abraço.